Olá a todos, olá a todas. Eu sou a Cecília Zanchini, atriz, participo do grupo de estudo Cena Teatral organizado e mediado pelas professoras doutoras da USP, Maria Zilda da Cunha e Carolina Xavier. Hoje eu tenho a honra de falar um pouquinho com vocês sobre o circo-teatro, a máscara e os tipos fixos. Vamos começar um pouquinho a entender o que seria o circo-teatro. O circo-teatro é uma linguagem cênica popular influenciada pelas máscaras da comédia dell'arte. A gente consegue perceber pela maquiagem, pelas vestimentas utilizadas e os tipos fixos que são utilizados nas suas encenações. Eram histórias encenadas pelos próprios artistas de circo, então contém um ritmo onde a musculatura é muito bem trabalhada, muito bem marcada porque os atores eles saíam das apresentações das aptidões físicas, da mágica, de coragem, e iam para a cena com aquela energia no seu próprio corpo. Os textos que costumavam ser escritos pelas famílias circenses utilizavam uns textos muito famosos da época, reconhecidos já, textos clássicos, e misturavam um pouco as histórias locais. E isso fazia com que tornava o espetáculo acessível a todo tipo de público, desde os mais ricos até os mais pobres. Todos conseguiam entender a trama que estava sendo interpretada. O circo-teatro utiliza-se de tipos fixos ou personagens tipos, que são personagens com características fixas e bem marcadas, sejam elas físicas ou moralmente falando. A imagem que eu trouxe é do espetáculo Ferro em Brasa, realizado pelo grupo Os Fofos Encenam. Traz aqui uma personagem feminina e uma personagem masculina. E neles a gente pode perceber a maquiagem que vai caracterizando, né? No caso da personagem feminina, vai trazendo uma leveza, uma delicadeza para esse personagem feminino e uns traços mais marcados de um personagem masculino um pouco mais idoso, com traços bem fortes de envelhecimento, bem delimitados. Nessa companhia tem a presença do diretor e ator Fernando Neves, que vem de família circense, né, a família da Aretusa Neves, e influenciou muito os meus estudos nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês hoje. Uma das literaturas que influenciaram muito os meus estudos também foi o livro da Hermínia Silva, intitulado de Circo-Teatro, e que conta a história do Benjamin de Oliveira, um dos artistas de circo-teatro. Nesse livro, ele já separa os tipos fixos em dois tipos. Um, de o palhaço instrumentista cantor, que ele equivale aos músicos de teatro musicado, e o palhaço ator, que é responsável pelo aparecimento da teatralogia circense, né, dentro dessas canções representadas, dessas histórias. Ainda na busca, né, da determinação dos tipos fixos existentes, a gente encontra nesse livro, Circo e Poesia, por Daniele Pimenta, algumas características dos tipos fixos que chegaram até o Brasil. Nós temos o personagem mau ou vilão, chamado de cínico, o herói, né, o galã, a heroína, que é uma ingênua, o cômico masculino, que se chama cômico, o cômico feminino, que se chama caricata, o parceiro do cínico, que é o comparsa, e a figuração, a comparsaria, com ou sem pequenas falas. E tinha toda uma estrutura atrás desses personagens, né, de maquiagem, de posicionamento de palco, de importância na história e super influentes, assim como nas máscaras da comédia dell'arte, né? Que a gente tem as máscaras determinando até mesmo o status social daquele personagem. Outra personalidade que também influenciou nos meus estudos do circo-teatro foi o Zé Carlos de Andrade. Esse trabalho dele é um estudo de caso de circo-teatro pavilhão Aretusa Neves, estuda a família de Fernando Neves, aquele que eu citei anteriormente. E nesse livro ele traz algumas informações um pouquinho mais detalhadas desses tipos físicos. Por exemplo, existiam tipos masculinos e tipos femininos.
No masculino, a gente consegue encontrar o galã, e o galã ele tem uma subdivisão ainda maior. Não é só o galã. O galã pode ser amoroso, o galã pode ser dramático, o galã pode ser cínico, o galã pode ser cômico, o galã pode ser típico, o galã pode ser tímido, o galã pode ser central, pode ser um galã bandeja, e cada um deles tem uma característica, uma vestimenta, uma maquiagem que influencia e determina o tipo fixo que está sendo representado nas encenações de circo-teatro. Já na feminina, nós ainda temos algumas determinações, mas ainda não são tão subdivididas. Né? Temos ingênua, dama galã, dama central, soubrette, caricata, vamp, coquette, vedette. Eu tive a ousadia de fazer uma brincadeira com a inteligência artificial, e vocês vão ver isso nos próximos slides, que cada tipo fixo eu coloquei a característica e a inteligência artificial desenhou. Vamos analisar comigo. A partir daqui, eu vou associar o tipo fixo, colocando as características, né, a função dele na trama do circo-teatro e a possível relação que a gente pode fazer com as máscaras da comédia dell'arte. As imagens aqui colocadas, elas foram geradas por inteligência artificial. Coloquei as características, né? Jovem, bonito, corajoso e moralmente íntegro. O galã é o herói da história, cujo objetivo principal é conquistar o amor da mocinha e vencer os obstáculos impostos pelo vilão. E vejam a imagem gerada pela inteligência artificial usando sempre isso. Então a gente não tem um padrão que se foge de interpretação. Os tipos fixos, eles trazem uma característica extremamente marcada e é extremamente possível verificar isso. E ele se assemelha à máscara da comédia dell'arte do enamorado, aquele que é o amante. Já sua parceira, a ingênua, né, a parceira na comédia dell'arte, que seria a enamorada, ela é inocente, bondosa, vulnerável. A mocinha é a figura central do romance, muitas vezes a vítima das armadilhas criadas pela vilã ou pelo vilão da trama. E a inteligência artificial colocou sempre esses traços mais finos, mais delicados da ingênua. Então nós temos aí um tipo fixo de delicadeza feminina. O tipo fixo central, ele vai trazer toda uma sabedoria, uma rabugice que a idade traz para as pessoas mais idosas. Lembrando que é muito perigoso cair no estereótipo quando você trabalha com tipo fixo. Você traz características marcantes e às vezes as características marcantes não determinam a personalidade do personagem. Ele cai num estereótipo. E aí quem está representando, o ator que representa esse tipo, tem que tomar um cuidado muito grande, porque no circo-teatro é importante se trabalhar com uma verdade. Então não adianta eu fingir ser uma velha, eu teria que ser uma velha. Eu teria que trazer a rabugice, mas não uma rabugice pejorativa, a rabugice da idade, aquela com o tempo que o corpo dói, que as coisas incomodam, que as coisas estão velozes e eu não consigo acompanhar. E essa característica do personagem tipo centro, ela se assemelha às máscaras de Pantalone de Strega da comédia dell'arte, tá? A bruxa. E para contrapor um pouquinho a rabugice, né, do centro, nós temos um cômico. E olha como é perigoso trabalhar com características tão marcadas. A IA trouxe para gente um cômico onde ele traz essa cara sempre alegre, sorrindo, um riso largo, um olhar mais aberto e pode ser cômico de uma outra maneira, não necessariamente com essa boca larga toda sorrindo, né? O cômico é uma alma engraçada do circo-teatro. Ele é interpretado pelo palhaço, aquele ator que trabalha como o palhaço do circo. Tem características de bufão, ele traz uma leveza e uma diversão para a trama. A função dele é justamente trazer esse alívio, e o que relaciona ele com a comédia dell'arte são as máscaras do Arlequim.
A comicidade feminina vai entrar dentro da caricata, né? Ela é exagerada, é cômica, e vejam, a inteligência artificial ainda trouxe uns traços marcantes, mas não colocou tanto aquele sorriso largo, aberto. E por que será que um personagem que geralmente é masculino, como o cômico, tem aquele sorriso aberto, largo, e quando a gente vai representar no feminino, o sorriso é um pouco mais velado? Essas características que a gente coloca e a IA interpreta trazem uma reflexão sobre também os tipos fixos. A máscara da comédia dell'arte que se liga geralmente ao dottore da comédia dell'arte. E para contrapor o cômico, nós temos o tipo fixo baixo cômico, interpretado por alguém entre 30 e 35 anos, que já teve uma experiência no trabalho de palhaçaria. Ele traz gestos assim exagerados, ele traz uma função de fazer o levantamento da piada para o cômico, ele traz a base. A relação da comédia dell'arte é o Arlequim também. Ou Pierrot, por exemplo. A contraposição da caricata é a soubrette. É uma jovem esperta, cheia de vida, alegre. Ela traz a comédia dell'arte, a colombina, aquela que faz companhia, geralmente para a enamorada. Vejam como a inteligência artificial trabalhou uma jovem leve, alegre, tenaz. Ainda no trabalho do Zé Carlos de Andrade, a gente consegue perceber que ele traz sugestões de vestuários, de vestimentas para os personagens fixos. Por exemplo, a ingênua geralmente usa um vestido mais leve, de seda, lisa, em tons suaves, ou uma saia lisa pregueada, uma saia rodada, estampada, enquanto a Vegette, que é um personagem caricatural, ela vai usar um hobby, por exemplo, vermelho, longo, as cores preto e vermelho, meias escuras, ou um fraque completo. Ela vai trazer umas roupas um pouco mais caricatas, mais marcantes, que se contrapõem, né, ao da ingênua. Como os adereços, por exemplo, a ingênua vai trazer um par de luvas de rendas, enquanto a soubrette pode usar uma tiara branca de organza ou um espanador de plumas. Então, eles trazem essas influências da vestimenta. É um trabalho muito bacana, recomendo a leitura para todos, que é o Teatro no Circo Brasileiro, né? O estudo de caso do Circo Teatro Pavilhão de Aretusa. Podemos perceber, então, que os personagens fixos do circo-teatro, embora influenciados pela cultura brasileira, têm sim influências das comédias dell'artes e as suas máscaras. Cada tipo fixo do circo-teatro vai carregar em si uma máscara simbólica, que vai definir as suas ações, as suas personalidades, a sua função dentro da narrativa. Essa intersecção entre as duas tradições ilustra como a comédia popular usa arquétipos universais para comunicar valores, críticas e entretenimento, mantendo assim uma comunicação muito íntima, né? Uma conexão muito íntima com o seu público. E assim eu encerro para vocês a minha apresentação dessa pesquisa sobre circo-teatro, a máscara e os tipos fixos, que foi realizado para o grupo de estudos Cena Teatral da USP. Quero agradecer a organização e a mediação das professoras doutoras da USP, Maria Zilda da Cunha e Carolina Xavier, por essa oportunidade e pela confiança para eu demonstrar um pouquinho da minha pesquisa para todos vocês. Convido vocês a olhar aqui para nossas referências e, quem sabe, assim, despertar um pouquinho mais da curiosidade ou da vontade de aprender sobre o circo-teatro, que hoje é considerado um patrimônio cultural imaterial do estado de São Paulo. Muito obrigada a todas e todos.